Está começando mais um podcast da Câmara Municipal de Três Marias. Acompanhe as notícias do Legislativo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast da Câmara Municipal de Três Marias. Eu sou o Paulo Emílio e é uma satisfação estar com você em mais um episódio levando informação com transparência, responsabilidade e compromisso com o trabalho do Poder Legislativo Municipal. No programa de hoje, faremos uma retrospectiva dos primeiros 7 meses de 2026, relembrando os principais acontecimentos que marcaram a atuação da Câmara Municipal e os assuntos de maior relevância para a população trimariense. Neste episódio, você vai acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, desde sua instalação, passando pelas diligências realizadas, análise de documentos, oitivas e apresentação dos relatórios produzidos por essa comissão. As principais audiências públicas promovidas pela Câmara Municipal, destacando os debates sobre temas de interesse coletivo e a participação da sociedade nas discussões que contribuíram para o fortalecimento da transparência e da democracia. A apresentação dos relatórios e pareceres técnicos durante as reuniões legislativas, documentos que subsidiaram importantes decisões e deram publicidade aos trabalhos desenvolvidos pelas comissões da Casa. A instauração da Comissão Processante, a CP, constituída como desdobramento dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, observando os procedimentos previstos em lei para a análise dos fatos apontados durante a fase investigativa. Então, acomode-se e acompanhe conosco esta retrospectiva dos principais acontecimentos que marcaram os trabalhos da Câmara Municipal de Três Marias entre os meses de janeiro e julho de 2026. A atuação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Entre os acontecimentos que mais marcaram os primeiros 7 meses de 2026, a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, esteve entre os principais temas debatidos pelo Poder Legislativo Municipal. Instalada com a finalidade de apurar fatos determinados, a comissão desenvolveu seus trabalhos ao longo de diversas reuniões, observando os procedimentos previstos na legislação e no regimento interno da Câmara Municipal. Durante o período de investigação, a CPI realizou análise de documentos, promoveu diligências, requisitou informações, examinou processos administrativos, contratos, notas fiscais, procedimentos licitatórios e demais documentos relacionados ao objeto da investigação, além de promover oitivas e colher informações que subsidiaram os trabalhos da comissão. No decorrer da instrução, os membros da CPI produziram relatórios e pareceres técnicos que foram apresentados ao plenário, permitindo que os vereadores e a população acompanhassem de forma transparente o andamento das atividades desenvolvidas. Ao final dessa etapa, os relatórios elaborados pela Comissão Parlamentar de Inquérito apontaram a existência de inconsistências e elementos que demandavam uma apuração mais aprofundada, especialmente em relação à análise de documentos fiscais, procedimentos licitatórios, contratações e demais atos administrativos abrangidos pela investigação. Diante desses apontamentos e observando os instrumentos legais disponíveis ao Poder Legislativo, o plenário deliberou pela instauração de uma comissão processante, chamada de CP, destinada à análise específica dos fatos e dos elementos apresentados pela CPI. Audiências públicas. Outro importante instrumento de participação popular durante esse período foram as audiências públicas realizadas pela Câmara Municipal. Esses encontros proporcionaram espaço para o diálogo entre o Poder Legislativo, representantes do poder público e a sociedade civil organizada, permitindo o debate de temas relevantes para o município, o esclarecimento de informações e a participação democrática da população.
Entre os destaques esteve a audiência pública sobre a reparação dos impactos decorrentes do rompimento da barragem de Brumadinho, oportunidade em que foram debatidas questões relacionadas aos recursos destinados à região 5, aos investimentos previstos e aos mecanismos de acompanhamento da aplicação desses recursos. As audiências reafirmaram o compromisso da Câmara Municipal com a transparência, a participação popular e o fortalecimento do diálogo entre o poder público e a comunidade. Leitura de relatórios e pareceres. Durante as reuniões legislativas, também ocorreram importantes momentos de apresentação de pareceres técnicos e leitura de relatórios, produzidos pelas comissões permanentes e temporárias da Casa. Esses documentos integram o processo legislativo e representam uma etapa fundamental para garantir transparência, publicidade e segurança jurídica às decisões tomadas pelo Poder Legislativo. A leitura desses relatórios permitiu que vereadores e cidadãos acompanhassem os encaminhamentos realizados pelas comissões responsáveis pela análise das matérias em tramitação. Comissão processante. Como desdobramento dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito, foi deliberada pelo plenário a instauração de uma comissão processante, instrumento previsto na legislação para análise dos fatos apontados durante a fase investigativa. A Comissão Processante, CP, possui natureza distinta da Comissão Parlamentar de Inquérito. Enquanto a CPI teve como finalidade investigar e reunir elementos relacionados aos fatos apurados, a Comissão Processante passou a conduzir um procedimento específico destinado à análise detalhada dos elementos constantes dos autos, observando rigorosamente o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Após sua constituição, a comissão processante ficou composta pelos seguintes vereadores: vereador Flávio Adriano Rodrigues da Silva, presidente; vereador Getúlio Vargas de Campos Júnior, relator; vereador Marcos Aurélio Rodrigues dos Santos, membro. Desde sua instalação, a comissão vem promovendo a instrução processual prevista na legislação, realizando a análise dos documentos constantes dos autos e adotando as providências necessárias para o regular andamento do procedimento. É importante destacar que a instauração da comissão processante não representa conclusão definitiva acerca dos fatos investigados. Sua finalidade é promover uma análise minuciosa, técnica e objetiva dos elementos apresentados durante os trabalhos da CPI, permitindo que, ao término do processo, sejam produzidos os encaminhamentos cabíveis conforme estabelece a legislação. Balanço dos trabalhos legislativos. Mesmo diante dos temas de maior repercussão discutidos ao longo do semestre, a Câmara Municipal manteve o desenvolvimento regular de suas atividades legislativas. Durante esse período, os vereadores apreciaram projetos de lei, discutiram proposições de interesse público, apresentaram indicações, requerimentos, moções, realizaram debates em plenário e exerceram suas atribuições de fiscalização, sempre observando as competências estabelecidas pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica do Município e pelo Regimento Interno da Câmara. Essas atividades demonstram o compromisso permanente do Poder Legislativo com a transparência, a participação popular e o fortalecimento das instituições democráticas do município. Ao concluir esta retrospectiva dos primeiros 7 meses de 2026, a Câmara Municipal de Três Marias reafirma seu compromisso com a transparência, a legalidade, a responsabilidade institucional e o respeito aos princípios que regem a administração pública. Os trabalhos da comissão processante permanecem em andamento e terão continuidade durante o mês de agosto,
respeitando todas as etapas previstas na legislação vigente. Nos próximos episódios do podcast da Câmara Municipal, a população continuará sendo informada sobre o andamento dos trâmites legais, sempre dentro dos limites permitidos pelo devido processo legal, preservando o contraditório, a ampla defesa e a imparcialidade que devem nortear toda a atuação do Poder Legislativo. À medida que o procedimento avançar e novas fases forem oficialmente concluídas, serão apresentados os desdobramentos relacionados à análise dos relatórios, documentos, manifestações e demais atos processuais, até a conclusão dos trabalhos da comissão processante e a definição dos encaminhamentos previstos em lei. A Câmara Municipal de Três Marias agradece a sua audiência e reforça o convite para que todos continuem acompanhando as reuniões, audiências públicas e demais ações do Poder Legislativo por meio de seus canais oficiais. Eu sou Paulo Emílio e este foi mais um podcast da Câmara Municipal de Três Marias. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo episódio. Câmara Municipal, mantendo você sempre atualizado sobre o Legislativo.